Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e amigos, hoje estou com a camiseta, olha que linda, Congresso de Jovens da nossa igreja, a nossa juventude, o Juma. Deus abençoe poderosamente a cada um desses jovens e adolescentes, né? Uns já se casaram, mas acredito que ainda tem essa lembrança, né? Águas Profundas, Ezequiel 47, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma reflexão hoje. Está na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha, Paulo ele está falando de algo tão profundo aqui, tão profundo. Se você olhar todo o contexto anterior, o apóstolo Paulo está fazendo uma repreensão aqui a Pedro. Ele vai repreendendo Pedro, né? E ele disse: olha, eu preferi repreender na presença de todos, porque Pedro tem um comportamento diferente. Ele se comporta de uma maneira quando está diante dos irmãos, e quando está distante dos irmãos se comporta de outra maneira. Quando está próximo dos irmãos, ele condena todas as pessoas. Mas quando está longe dos irmãos, o comportamento dele é como se ele não fosse irmão. Então Paulo ele dá essa palavra, escrevendo aqui aos Gálatas, ele vai dizendo: olha, eu repreendi ele desse jeito. Ele está dando um testemunho. E ele vai falando. Ele fala que Pedro ele queria implantar ainda a lei, né, sobre a vida dos irmãos. Ele disse: não, está errado. Por quê? Porque esse fundamento aí, ele foi tirado. O nosso fundamento é Jesus. O nosso fundamento é o conhecimento da graça. Tanto é que no último versículo aqui ele fala sobre isso. Ele vai falar sobre a graça quando ele diz assim, olha, ele diz: não anulo a graça de Deus. Eu não anulo. Mas olha como é que o apóstolo Paulo vivia. O versículo 19 que nós lemos, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, se a lei exigia uma crucificação pelo pecado, Cristo já pagou. Ele já foi crucificado. E ele disse: eu estou crucificado com ele também. Ou seja, a lei não tem mais poder sobre a minha vida. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Por quê? Porque eu já fui crucificado com Cristo. Todo o pecado já foi crucificado, já foi para a cruz. Acabou. Eu tenho que olhar para isso. E ele diz, olha que coisa linda quando ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se eu estava na cruz com ele, ele está vivendo em mim. Paulo, ele queria que entendesse isso. Eu não sou, mas eu estou vivendo. Agora é Cristo que está vivendo em mim. Ele diz: porque a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu acredito em tudo que ele fez. Eu acredito no sacrifício do Senhor. Eu vivo exatamente por esse sacrifício. A minha vida hoje é resultado do sacrifício. E ele diz: eu não vou anular a graça de Deus, porque ele sabe que o sacrifício de Cristo na cruz é a graça de Deus ali em vivência. Ele sabe que o sacrifício, ou seja, é como se ele olhasse para a cruz, aleluia, ele olhasse para a cruz e visse lá na cruz a graça de Deus. Aleluia. Ele olhando para a cruz e vendo na cruz a única possibilidade dele ser salvo, a única possibilidade dele fazer parte do reino. Ele olha para a cruz e ele diz: eu não vou anular essa graça. Eu não anulo. Por quê? Porque assim como Cristo foi crucificado, eu estava ali na crucificação com ele. Ele fez aquilo por mim, ali era a graça de Deus. E eu não quero anular essa graça. Eu quero viver. O tempo que eu viver aqui na carne, eu quero viver pela fé no Filho de Deus. Ou seja, acreditando que o Filho de Deus estava manifestando a graça. Mesmo Paulo escrevendo a Tito, ele diz: Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, todos os homens viram essa graça se manifestar. Todos os homens viram, perceberam essa graça. Olha para a cruz. Ele disse: eu estou crucificado ali. Eu não quero sair da cruz. Porque enquanto eu estiver na cruz com Cristo, eu estou crucificando a mim mesmo. E a vida que eu estou vivendo é a vida dele. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Amém?
Não deixa que essa graça seja anulada na tua vida, mas faz com que ela seja viva todos os dias. Faz como disse o apóstolo: a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E eu não vou anular a graça de Deus. Mergulha. Mergulha nas águas profundas de Deus. Mergulha. Deus vai te dar profundas revelações. Aleluia. Na proporção que você for mergulhando nas águas, tu vai vendo a grandeza da graça de Deus. E tu vai percebendo que a tua vida, ela está crucificada com Cristo. O teu viver agora é pela fé no Filho de Deus. Fica com estas palavras. Ajude outras pessoas também a entender essa palavra, a se levantar e saber quem são em Deus. Amém? Deus abençoe o teu dia poderosamente. Forte abraço, um beijo no coração de todos vocês em Cristo Jesus.